Tá vindo o canal, chegou pra aprender. A de informática vai te surpreender. É concurseiro esperto, presta atenção. É hora de estudar com dedicação. Teoria e prática, tudo no lugar. No concurso você vai gabaritar. Vem comigo, clica e se inscreve já. Ativa o sininho pra não vacilar. Informática sem enrolação, é rumo após sem aprovação. Vem comigo, clica e se inscreve já. Ativa o sininho pra não vacilar. Informática sem enrolação, é rumo após sem aprovação. Vamos junto, é só começar. Aqui no canal o sucesso vai chegar. Com foco e força é pra vencer. Na informática você vai crescer. Vamos junto, é só começar. Aqui no canal o sucesso vai chegar. Com foco e força é pra vencer. Na informática você vai crescer. Yo, é aula na veia, é ensino que transforma. Professor Lorival, a didática que informa. Não é só decorar e aprender de verdade. Com flashcards e games, rumo à aprovação de verdade. Yo, FCC e BFC consultam também. Se a banca tá na prova, eu te levo além. Instituto OCP, Sebrasp sem segredo. Aqui você aprende, não depende do medo. PDF bem direto, vídeo aula na sequência. Método de sucesso, sem espaço pra carência. Gamificação na prática, te ensino jogando. Cada simulado é um passo, já tô te aprovando. Aqui o ensino é claro, direto e eficaz. Hackeando informática, meu método é voraz. Gabaritar é sorte, é preparação. Com flashcards e mapas você pega visão. Aqui o ensino é claro, direto e eficaz. Hackeando informática, meu método é voraz. Gabaritar é sorte, é preparação. Com flashcards e mapas você pega visão. A cada aula, um clique no seu futuro. Metodologia única, ensino bem seguro. Transformo dúvida em certeza, é ruim aprendizado. Pra quando chegar na prova, tá tudo dominado. Não importa a banca, eu já decifrei o jogo. Com teoria e questões eu te mostro o caminho. Do básico ao avançado, ensino a descomplicar. Na tela ou no papel eu te faço gabaritar. Aqui o ensino é claro, direto e eficaz. Hackeando informática, meu método é voraz. Gabaritar é sorte, é preparação. Com flashcards e mapas você pega visão. Aqui o ensino é claro, direto e eficaz. Hackeando informática, meu método é voraz. Gabaritar é sorte, é preparação. Com flashcards e mapas você pega visão. É mais que ensino, é missão de vida. Transformar concurseiro em história bem sucedida. No ritmo dos simulados você nunca se perde. A aprovação tá perto com técnica e flashcards. Então vem comigo, o futuro tá em jogo. Hackeando informática, ensino que conecta. A vitória é garantida pra quem sabe aprender. Aqui é Lorival, ensino pra você vencer. Yo, cada aula é um passo pra aprovação. Comigo você gabarita, pega essa missão. Hackeando pro sucesso, só vem, só vem, só vem. Yo, cada aula é um passo pra aprovação. Comigo você gabarita, pega essa missão. Hackeando pro sucesso, só vem, só vem, só vem. Tá vindo o canal, chegou pra aprender. Salve, salve, minha galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos ao nosso episódio 4 de lives que acontece todas as segundas aqui dentro do nosso canal de YouTube, né? Como prometido, toda semana tem uma aula diferente aqui no meu canal. Nós guardamos aqui a segunda-feira para fazer essa transmissão, essa live. No episódio de hoje, né, o episódio 4 da nossa live de Informática com Lorival, nós vamos trabalhar o tal dos flashcards. O que é isso, como funciona e como eu tenho que trabalhar.
Aqui nesse nosso encontro, nós vamos trabalhar alguns flashcards que eu considero muito importante nos mais variados assuntos. Então, se você está aqui comigo, já quero te pedir que deixe seu like, comente, compartilhe aí a nossa transmissão para mais e mais pessoas estarem sabendo dessas nossas transmissões. Que todas as segundas nós vamos fazer aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Na maioria das vezes nós vamos fazer ao vivo, tá, pessoal? Porém, a nossa transmissão de hoje, ela tá gravada, tá bom? Até porque no momento da transmissão aqui da segunda, no horário da noite, que é escolhido, nós vamos estar fazendo eu vou estar fazendo uma outra aula, certo? Mas eu não posso deixar vocês na mão. Eu tinha combinado com vocês ser todas as segundas ter uma aula, nem que seja de 30 minutos, 40 minutos, mas toda segunda nós vamos ter aula de informática aqui no meu canal do YouTube, como prometido. Então, já vai deixando o seu like, comentário, compartilhando e vamos aí para o nosso material. Lembrando, pessoal, que dentro aqui desses materiais, esses materiais que a gente faz, eles são liberados apenas para aqueles que são alunos. Então, quem é meu aluno aí de qualquer curso meu, pode ficar à vontade para pedir que nós vamos disponibilizar esse material para vocês. Esse e de outras transmissões. Então, para quem é aluno, nós estamos disponibilizando. Para quem não é, por favor, se torne o quanto antes aqui na descrição. Nós temos todos os nossos cursos. Mas, Lorival, mas eu consigo acompanhar pela live. Ótimo. Sempre nós fazemos lives grátis e sempre eu estou conseguindo ajudar muitas pessoas. Inclusive, essa semana eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que não tinha não estava com condição financeira boa para comprar curso e assistiu todas as minhas lives no YouTube e conseguiu a sua aprovação. Ou seja, é possível sim, então fique bem à vontade, tá certo? Vamos lá, vamos mudar aqui de tela, tá? Nós vamos estar no nosso episódio 4 hoje da nossa live, as nossas lives que estão acontecendo. Eu tinha combinado de fazer todas as segundas, e aí nós vamos estar fazendo essas nossas lives aqui com vocês, tá bom? O tópico de hoje é sobre flashcards. Flashcards são o quê? São perguntas e respostas rápidas que você pode estar usando para estar aprendendo um determinado assunto de forma resumida, rápida e eficiente nos estudos, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Para quem não me conhece, sou o professor Lorival Kerlon, professor de informática há mais de 13, na verdade há 13 anos, né? Na informática prática, também teórica, e aí tem no nosso material um breve resumo um pouco sobre a minha carreira, um pouco sobre o profissional que eu sou, tá bom? Mas de qualquer forma, eu falo ali, tenho essa apresentação, mas o que eu quero te fazer de verdade é entender a informática e gabaritar na prova de concurso, tá certo? Então, bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, como é que vai funcionar aqui o nosso formato de flashcards? Nós vamos falar o flashcards e você vai dizer para mim se ele é fácil, se ele é médio e se ele é difícil. Vá fazendo as suas anotações. Se for fácil, fale para mim aqui nos comentários. Se for médio, fala também. Se for difícil, fala também. No final, vê quais são os assuntos que mais você sentiu dificuldade. Retorna e vê os flashcards no outro dia e depois mais em 7 dias, tá bom? Assim você vai ter um conhecimento maior, você vai conseguir pegar esse conhecimento, pegar essa informação e o seu cérebro vai lembrar dessas informações mais facilmente. É para isso que servem os flashcards. Então, vamos lá ao nosso primeiro flashcard. Flashcard, como eu falei, são perguntas e respostas rápidas, certo? Perguntas e respostas rápidas, tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro flashcard, tá certo? Então, os flashcards, como eu falei, gente, é uma forma rápida de a gente aprender informática para concurso. Rápida, fácil e também a gente consegue lembrar melhor. Vamos para o nosso primeiro flashcard aqui na sua tela. Primeiro flashcard diz o seguinte: qual a tecla de atalho para abrir o gerenciador de tarefas do Windows? Então, qual é essa tecla de atalho que você utiliza para abrir o gerenciador de tarefas do Windows? Bom, a resposta é Ctrl mais Shift mais ESC. Toda vez que você acionar a tecla de atalho Ctrl mais Shift mais ESC, ele abre diretamente o gerenciador de tarefas. Também, gente, eu quero deixar já até um adicional,
que é super possível você abrir através da tecla Ctrl mais Alt mais Delete. Porém, entretanto, todavia, eu quero que você entenda e compreenda que esse Ctrl mais Alt mais Delete, ele não abre diretamente o gerenciador de tarefa. Ele abre um menu de opções e dentro desse menu de opções, você consegue, por exemplo, tá? Você consegue, por exemplo, abrir o gerenciador de tarefas. Só que a tecla Ctrl mais Shift mais ESC abre diretamente o gerenciador de tarefas, beleza? Então, esse foi o nosso primeiro flashcard. Beleza? Tranquilidade. O que você achou? Fácil, médio, difícil? Qual é aí qual foi a forma que você encontrou aí dessa ferramenta, tá? Foi que você, pessoal, achei fácil. Não, achei médio. Gente, fala aí, foi que você conseguiu interpretar aqui dentro enfim, desse primeiro flashcard que nós estamos trabalhando. Certo? Estou aqui ajustando aqui o nosso materialzinho para que a gente possa ir para o nosso próximo flashcard. Estão preparados para o nosso próximo flashcard? Então vamos lá. No próximo flashcard, o flashcard número 2, traz a seguinte pergunta: quais as edições, ou também chamado de versões, do Windows 10? Você sabe essa aí? Muito boa, né? Bom, então vamos lá. As edições do Windows 10 básicas é Home, Pro, Enterprise e Education. Mas se a gente for ver, todas as versões são elas. Você tem a versão Home, a versão Pro, a versão Education, a versão Enterprise, a versão Mobile e a versão IoT Core. O que é IoT? Internet das Coisas. Pode ser usado, por exemplo, em relógios, em caixas eletrônicos, em smarts, enfim, tem várias formas de você utilizar. Ou seja, a versão IoT Core é usado nas coisas e na internet das coisas, que é essa nomenclatura de IoT. E aí, esse flashcard foi fácil, médio ou difícil para você? Me responde aí nos comentários, tá bom? Esperando aí, pessoal. Olha, edições do versão do sistema operacional Windows é algo que não aparece tanto nas provas de concurso, mas que quando cai derruba muita gente. Porque as pessoas estão acostumadas a ver muito sobre o tipo de, quando é que a gente pode falar? O tipo de sistema operacional. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, que é o mais atual. Só que, além disso, nós vamos ter as edições. A edição Home, a edição Pro, que inclusive são essas que mais caem nas provas. Aí tem outras, Enterprise, Education, Mobile, IoT Core, ou seja, são várias essas edições que existem dentro das nossas versões do sistema operacional do Windows 10. Beleza? Tranquilidade? Então foi aí o nosso flashcard de número 2. Vamos para o nosso próximo flashcard, o flashcard de número 3. Nesse flashcard de número 3, pessoal, nós vamos ter a seguinte pergunta: o que é a Cortana? Você sabe me dizer o que é Cortana? Bom, vamos lá. A Cortana, ela é o quê? Inclusive, ele tem este ícone na tela que vocês estão vendo. E a Cortana, ela é o quê? A Cortana é a assistente de produtividade pessoal da Microsoft. Muito massa esse flashcard. Mas e aí, você achou fácil, médio ou difícil essa pergunta, né? Esse nosso flashcard? Bom, se você prestar bem atenção, gente, a Cortana é uma assistente virtual que ela surgiu no Windows 10, certo? Porém, gente, vale a gente lembrar que no Windows 11 ela meio que aos poucos foi sendo descontinuada, certo? Por quê? Porque entrou uma inteligência artificial chamada Copilot, que inclusive está sendo implementada recentemente e provavelmente aí são questões futuras na prova. Então já fique esperto, que quando se trata de Windows 10, ainda existe essa assistente virtual Cortana. Se tratando do Windows 11, nas primeiras versões do Windows 11, veio a Cortana, que é a assistente virtual. Porém, nas versões mais atuais do Windows 11, com as atualizações,
ela meio que foi substituída pela Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, beleza? Bom, tranquilidade, professor, tranquilidade. Vamos então para o nosso flashcard de número 4. O que que traz aqui no nosso flashcard de número 4? Vamos lá. Quais apps ou aplicativos, apps e aplicativos, fazem parte da facilidade de acesso do Windows 10? Você sabe dizer? Quais aplicativos fazem parte da facilidade de acesso do Windows 10? Bom, vamos lá. Dentro dessa resposta, gente, nós vamos estar falando de programas que já vêm no sistema operacional do Windows 10. Só que existem os programas acessórios e existe um programa de facilidade de acesso. Dentro desses programas de facilidade de acesso, vocês já podem ver a imagem, nós vamos ter a lupa, o narrador, o reconhecimento de fala do Windows e o teclado virtual, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem do lado esquerdo. Mas e aí? Fácil, médio ou difícil esse flashcard? Olha, é muito boa essa questão. Gente, se você está aqui dentro da nossa transmissão, quero te pedir, deixe seu like, comente, compartilhe a nossa transmissão. Ajuda bastante aqui o professor e ajuda também a nossa comunidade, até para que a gente consiga fazer até mais aulas grátis e ao vivo aqui em nosso canal do YouTube, tá bom? Beleza? Então, flashcard número 4, bem simples, bem tranquilo. Vamos para o próximo flashcard? Vamos lá. O flashcard número 5, gente, ele traz o seguinte: qual a tecla de atalho para abrir as configurações do Windows 10? Talvez esse flashcard seja um dos mais importantes que eu vou te mostrar aqui. Por quê? Porque essa tecla de atalho ela despenca nas provas de concurso. E perceba um detalhe, eu estou falando do Windows 10, mas ela ainda serve também no Windows 11, certo? Configurações, ele é meio que o substituto do painel de controle, tá certo? Mas a pergunta é, qual é a tecla de atalho para abrir as configurações do Windows 10? Bom, ao abrir as configurações do Windows 10, vocês vão ver essa imagem aqui que eu estou colocando, com todas as configurações que você pode fazer no computador. Porém, ele quer saber aqui qual é a tecla de atalho que faz isso. Bom, a tecla de atalho que faz isso é o Windows mais I. O Windows mais I, você abre as configurações do Windows 10, beleza? E também do Windows 11, obviamente. E aí, fácil, médio ou difícil? Me diz aí nos comentários. Bom, pessoal, esse flashcard 5, já vou logo avisando. Anote ele bem bonitinho, bem lindinho, porque vocês, olha, vão precisar bastante desse flashcard de número 5. Vamos agora para o nosso flashcard de número 6. Vamos lá. No flashcard número 6, nós vamos ter a seguinte pergunta: quais são os modos de exibição do painel de controle? Isso. O painel de controle existe os modos de exibição dele. Quais são esses modos de exibição? Bom, vamos à nossa resposta. Quando você abre o painel de controle, você consegue ver essa tela aqui oficial do painel de controle. E esses modos de exibição, eles ficam aqui no canto superior direito, para que você possa escolher. Tá, mas a pergunta é: quais são os modos de exibição do painel de controle? Bom, temos ali 3 modos de exibição: categorias, ícones grandes e ícones pequenos. E aí, você sabia dessa informação? É fácil, médio ou difícil? Esse flashcard para você é fácil, médio ou difícil? Diz aí para mim nos comentários. Gente, bem interessante. Esses modos de exibição do painel de controle, eles servem justamente para visualizar as informações do painel de controle, que pode ser em formato de categoria, que é o padrão, pode ser em ícones grandes, que os ícones vão ficar maior, e os ícones pequenos, que as imagenzinhas vão ficar menor. Este foi o nosso flashcard de número 6. Olha, se você está curtindo esse modo de aula, esse formato de flashcards e tudo mais, me fala nos comentários, me fala aí se tá bom, que é para a gente poder estar continuando fazendo aulas desse tipo. Se não foi muito o seu interesse, não gostou muito desse formato, me fala também, que é para me ter um feedback a respeito aí de vocês, tá bom? Como é que é a metodologia que vocês estão usando para aprender informática para concurso. Vamos lá então? Vamos então para o nosso flashcard de número 7.
No flashcard de número 7, nós vamos ver o seguinte: no explorador de arquivos do Windows 10, quais são os modos de exibição. Agora sai, nós vamos entrar nos modos de exibição, ou seja, como são mostrados os nossos arquivos, pastas, documentos, imagens, vídeos, como são os modos de exibição, quais são esses modos de exibição existentes. Já vou logo confessando, para mim esse é bem difícil, é um flashcard bem difícil, mas eu quero que você diga aí nos comentários se é fácil, médio ou difícil esse flashcard. Mas vamos à resposta? Bom, quais são os modos de exibição do Windows 10? No Windows 10, nós vamos ter os ícones extra grandes, os ícones grandes, os ícones médios, os ícones pequenos. Vamos ter também o modo de exibição de lista, de detalhes, de blocos e conteúdos, como vocês podem ver aqui do lado a imagem que eu retirei do sistema operacional Windows 10, tá bom? Então, esses são os modos de exibição. Vale lembrar que no Windows 11 teve uma alteração, tem um modo a mais, tá? E o nome também mudou. A verdade é essa, o nome mudou, certo? Então, fique esperto que no Windows 11 teve uma alteração. Bom, mas me diz aí, gente, fácil, médio ou difícil? Qual que é o nível de dificuldade desse nosso flashcard? Lembrando que quanto mais difícil for os flashcards, mais você vai colocar para ver esses flashcards, mais você vai colocar para rever. Se for fácil, quer dizer que aquele assunto já está mais tranquilo, então não precisa para você rever esses flashcards. Você só vai rever aqueles que forem mais médio ou difícil. Aí você precisa rever. O fácil, espera mais 20 ou 30 dias para rever. Já os médio ou difícil, nós vamos ter que ver eles com mais frequência para estar entendendo e sabendo quais são esses modos, enfim. Cada flashcard tem o seu aprendizado, tá bom? Beleza? Então, flashcard de número 7 se foi. Vamos agora para o nosso flashcard de número 8. Aqui vamos aprender em informática para concursos em flashcards. Se liga só, gente. Qual comando usado no prompt de comando do Windows 10 para listar arquivos e pastas? Então, vamos lá. Qual o comando usado no prompt de comando do Windows 10 para listar arquivos e pastas? Aqui nós estamos falando de comandos, utilizando o nosso prompt de comando, que é um terminal onde você executa algum comando e ele me mostra uma determinada ação. No caso aqui, para listar arquivos e pastas. Bom, aqui, gente, a resposta vai ser simplesmente o comando dir. Você vai lembrar dir, gente, de diretório, tá? Toda vez que você vê o comando dir, é como se fosse diretório, tá certo? E aí, esses diretórios é como se fosse pastas, tá certo? E as pastas, o que tem dentro de pastas, nós temos o que nós chamamos de arquivos, beleza? Portanto, o comando dir, somente dir, você só digita dir no Windows, ele vai me mostrar todos os arquivos e pastas. Mas me fala aí nos comentários, é fácil, médio ou difícil o tal do prompt comando do Windows? Muito bom, gente. Ó, esse comando é um dos comandos, quando aparece nas provas de concursos, na parte do prompt comando, é um dos comandos que mais cai nas provas de concurso, tá? É o que mais cai nas provas de concurso. Acredite se quiser, meu irmão. Então, já anota esse comando, que quando vem, despenca, aí a galera erra todo mundo. Porque a maioria das pessoas não estuda comandos do Windows, estuda comandos do Linux, mas do Windows não. Então, muita gente acaba vacilando numa questão que, ao meu ver, já caiu várias vezes, então ela vai se tornar fácil, porque é uma questão que cai bastante. Beleza? Vamos então para o nosso flashcard número 9. No flashcard de número 9, nós vamos ter a seguinte pergunta: quais são as liberdades do software livre? Certo? Vocês sabem quais são as liberdades de software livre? Existe o software livre e existe o software proprietário. O software proprietário ele tem todos os direitos autorais pelaquela empresa. Já o software livre, ele também tem algumas regras, tá? Só que ele tem as suas liberdades. Então, quais são essas liberdades? Certo? É essa a pergunta. Bom, o software livre, ele tem
4 liberdades essenciais. São elas: executar, estudar, modificar e redistribuir, certo? Então, essas são as 4 liberdades que nós temos dentro do software livre: executar, estudar, modificar e redistribuir. Mas me diz aí, esse flashcard é fácil, médio ou difícil? Conta para mim aqui nos comentários o que você está achando desses flashcards. Gente, é interessante demais, porque o software livre, ele geralmente tem alguns programas que fazem parte dele. Um dos mais conhecidos que nós temos é o sistema operacional Linux, que é um software livre, e também nós temos o documento LibreOffice, certo? Que também é um software livre. E por que que eles são software livre? Porque eles possuem essas liberdades. E um cuidado interessante, gente, não confunda software livre com ser pago ou gratuito. Não é isso. É óbvio que a maioria dos software livres eles são gratuitos, mas não significa dizer que eles são grátis, tá bom? A maioria são grátis? São, mas software livre não significa dizer que são grátis. Isso é errado falar, tá bom? Então anota já isso aí e vamos para o nosso próximo flashcard, o flashcard aí de número 10. No flashcard de número 10, nós vamos ver o seguinte: qual comando utilizado no terminal do Linux para listar arquivos e pastas? Então, qual é esse comando que eu uso para listar arquivos e pasta no sistema operacional Linux? Bom, gente, o comando utilizado para fazer a ação de listar os meus arquivos e pastas é o comando ls. Professor, esse comando aí não era o comando dir? Gente, o comando dir é no sistema operacional Windows, certo? Então, toda vez que você usar dir, é porque você quer listar arquivos e pastas, mas no Windows. Já no Linux, você vai lembrar do ls, eu até brinco chamando de Léo Santana. O Léo Santana, o ls, né? Que é chamado de listar, por isso que é ls, você vai lembrar de list ou listar, certo? Ele vai listar arquivos e pasta. Portanto, esse nosso flashcards está falando sobre um comando que é utilizado no terminal do Linux para listar arquivos e pastas, então você usa ls. Lembrando que no Linux é tudo em minúsculo, pois o Linux ele diferencia maiúsculas de minúsculas, tá bom? E aí, me diz nos comentários, esse flashcard aí é fácil, médio ou difícil para você? Me fala aí, tá? Você me falando vai ficando mais fácil de a gente entender, até para você mesmo entender qual é o seu nível. Poxa, estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, vou precisar dar uma estudada mais nisso, estudada mais naquilo, para entender o que é mais esses assuntos, tá bom? Beleza, gente? Tranquilidade? Vai deixando seu like, comentando, compartilhando. Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui na nossa transmissão, tá bom? Bora lá, vamos para o nosso próximo flashcard. Bom, no flashcard de número 11, nós vamos ter a seguinte pergunta: o Windows utiliza como padrão o sistema de arquivos. Tarará. Qual é o sistema de arquivos utilizado pelo sistema operacional Windows? Bom, a resposta, gente, é simples demais. O sistema operacional Windows ele tem como sistema de arquivo o NTFS, certo? NTFS é o sistema de arquivos utilizado no sistema operacional Windows. Então é que eu coloco aqui, ó, sistema de arquivo ou file system do Windows é o NTFS. Se tivermos falando do Linux, gente, o Linux nós vamos ter o sistema de arquivo ext4. Se for versões mais antigas, ext3, ext2, ext1 e por aí vai, tá? Mas e aí? Você sabia disso? Você sabe desse flashcard? Qual que é o nível desse flashcard? Fácil, médio ou difícil para você? Me conta aí nos comentários, tá bom? Gente, quero saber aqui, vou tomar aqui 2 caroços d'água. Quero saber de vocês, tá? Até agora, tá indo bem? Como é que tá aí? Como é que tá o nível aí? Professor, tá difícil, viu? Tá muito difícil. São flashcards importantes,
São formas de estudar informática para concurso que vai te ajudar muito, que é os flashcards. Então, fica atento com esse tipo de flashcard, com essas anotações. Vá também anotando os nomes de flashcards, tá certo? Depois você pode voltar aqui e revisar quantas vezes quiser. Vai estar disponível aqui em nosso canal do YouTube essa transmissão, tá bom? Beleza? Vamos então para o nosso próximo flashcard? Bora lá! Vamos para o nosso próximo flashcard. O nosso próximo flashcard é este daqui. Vamos lá, gente, vamos lá. O flashcard é o flashcard número 12, que fala sobre o Linux e qual é o padrão de sistema de arquivos do Linux, certo? Bom, o comando, aliás, o sistema de arquivos ou file system padrão do Linux dentro dos nossos flashcards será o ext2, o ext, ou ext3 ou ext4, tá certo? Então, o sistema de arquivos ou o file system do sistema operacional Linux, ele é ou ext2, ou ext3, ou ext4, e sendo esse ext4 o mais atual, beleza? ext4 é o mais atual. Bom, mas me diz aí, fácil, médio ou difícil? Me conta nos comentários qual é esse flashcard. Se é fácil, é médio ou difícil? Para você, é o que, meu irmão? Fala para mim, tá? Bom, então fica aí a dica já para você que estuda para concurso público. Não esqueça de deixar seu like, comentário, compartilhamento também. Vamos para o nosso próximo flashcard. Bora lá. O nosso próximo flashcard, gente, é o flashcard de número 13, que diz o seguinte: qual a extensão padrão do Microsoft Office Word? Talvez esse seja um dos flashcards que é ali o queridinho das bancas, né? Mas enfim, qual é a extensão do pacote do padrão, né? Extensão padrão do programa Microsoft Office Word. Bom, a resposta é o seguinte, gente. Se for nas versões 2003 ou inferior, então nós vamos ter como extensão a extensão .doc. Se for a extensão 2007 ou superior, nós vamos ter como extensão o .docx. Então já fique esperto. Se ele falar é o Word 2007, é docx, tem o X da Xuxa no final. Se ele falar é o Word 2003, então é só doc, não tem o X da Xuxa no final. Beleza? Mas e aí? Me conta nos comentários, fácil, médio ou difícil esses nossos flashcards aqui. Me conta aí, gente, vai me falando aí, tá? Bacana demais essa questão, tá, pessoal? Muito bacana. Eu quero que você entenda que existe vários formatos de para salvar arquivos ou extensões do Word. Existe a extensão padrão, existe a extensão de modelo, existe a extensão de macro, existe a extensão modelo de macro, certo? Ou seja, existe várias extensões que podem ser salvas, cada uma com um nome diferente, tá certo? As extensões, elas são o quê? São sufixos que ficam em nomes de arquivos para identificar que tipo de arquivo é aquele. Então, por exemplo, MP3, você já sabe que é uma extensão de áudio, certo? MP3, áudio. Se eu falar, olha, eu tenho aqui um MP4, você já sabe que é um vídeo, certo? Eu tenho aqui um JPG, você já sabe que é uma imagem. Ou seja, cada extensão tem ali o seu formato, justamente para identificar que tipo de arquivo é aquele. E em seguida, em qual programa vai abrir aquele arquivo. Fui claro, gente? Suficiente? Beleza. Então, isso é a tal da extensão do Word, beleza? Bom, tranquilidade demais, professor. Então, o nosso flashcard número 13, feito com sucesso. Vamos lá para o nosso próximo flashcard. Bom? Flashcard de número 14 diz o seguinte, gente. Qual a extensão padrão do LibreOffice Writer? E aí, você sabe me dizer qual é a extensão padrão do LibreOffice Writer? Professor, não sei. Eu acho que eu sei. Gente, extensão padrão do LibreOffice Writer é ODT, tá certo? ODT. Aí você vai lembrar esse T de quê? De texto. Pronto. T de texto, você vai lembrar a extensão que é padrão, do LibreOffice Writer, tá certo? Fica já a dica para vocês. Eu quero só que você anote também
a do programa do Calc e a do Impress, certo? A do Calc é ODS e a do Impress é ODP, certo? Um outro detalhe interessante para você lembrar, lembra aqui, S de soma e P de apresentação, tá bom? P de apresentação. Assim você vai lembrar melhor, certo? De cada um dos programas. Lembrando que aqui é o Calc, e aqui é o Impress, beleza? Bom, mas me conta, esse flashcard para você foi fácil, médio ou difícil? Conta para mim aí nos comentários. Gente, conta para mim, me diz aí, qual é a dificuldade desse flashcard para você? Será que você sabia dessa informação, dessas extensões? Será que essas extensões são importantes, sim ou não? Eu acredito que sim, devem ser e são, na verdade, né, bastante importantes, tá bom? Beleza? Então, tranquilidade demais. Vamos para o nosso próximo flashcard, gente? Bora para o nosso próximo flashcard, vai. Nosso próximo flashcard é um flashcard bacana demais. Mas vamos lá, vamos lá. Gente, nesse flashcard é um ícone que cai bastante nas provas de concurso do Word e que muita gente nem sabe para que serve, tá bom? Mas vamos lá, você vai sair daqui sabendo desse negócio, tá bom? Bora lá, professor. Este ícone que vocês estão vendo aqui, ó, este íconezinho aqui, no Word representa. O que que ele representa no Word, gente? Vamos lá. Este ícone, ele representa o botão, chamamos de mostrar tudo. Esse botão mostrar tudo, ele é ativado pelas teclas Ctrl mais asterisco, tá certo? Dorival, tem também ele no LibreOffice? Tem também ele no LibreOffice, tá certo, pessoal? Tem também ele no LibreOffice. Então, a gente está falando do programa do Word, que é um editor de texto, certo? E para que ele serve? Ele serve para mostrar partes de parágrafo oculto, certo? Então, formatação oculta dentro do nosso texto. Quebra de texto, quebra de linha, quebra de parágrafo, quebra de seção, quebra de página, ou seja, ele mostra isso. Espaçamento, parágrafo, não mostrar tudo, ele faz isso. Então, você pode ativar ele através do Ctrl asterisco ou clicando neste ícone aí, tá certo? Que é o que representa. Mas, enfim, esse flashcard para você foi fácil, médio ou difícil? Me conta aí nos comentários, tá? Muita gente, eu tenho certeza, que nem sabe que ícone é esse. Meu Senhor, Jesus. Que ícone é esse, professor, que você está trazendo para nós aqui na informática? Gente, este ícone é muito top mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Não acabou ainda não, tá, pessoal? Não acabou ainda, certo? Vamos para o nosso próximo flashcard. Nesse flashcard, gente, número 16, nós vamos falar sobre o controle de alterações no Word e a pergunta é: qual é a tecla de atalho para ativar o controlar alterações no Word? Bom, a tecla de atalho utilizada para controlar alterações no Word é Ctrl mais Shift mais E. Ctrl mais Shift mais E. E se vale aí de mais estudo ainda para nós, fique esperto, porque esse recurso fica na guia revisão. Então, toda vez que você quiser adicionar ou controlar a alteração, basta você ir na guia revisão do nosso Word. Tá, professor? E qual é a tecla de atalho? Aqui. Ctrl mais Shift mais E. Beleza? Professor, esse daí é fácil, médio ou difícil? Eu diria médio, mas para você, esse flashcard foi fácil, médio ou difícil? Conta para mim aí nos comentários, tá bom? Bacana, gente, esse flashcard. Vamos para o nosso próximo? Vamos lá. Flashcard número 17. Vamos lá para o nosso flashcard. No Word, a opção Smart Art permite inserir. Então, o que é que o Smart Art permite inserir, gente? O que é que ele permite inserir? Bom, o Smart Art, ele é um elemento gráfico para a comunicação de informações visualmente, certo? Orival, eu não sei o que é Smart Art. Meu amigo, é o seguinte, já que o nosso flashcard ele não trouxe ali uma imagem, eu vou mostrar para você aqui ao vivaço. Tem problema não. Ó. Inserir Smart Art.
E aí eu consigo, por exemplo, inserir 2 smart arts que aparecem demais nas provas, tá? Que é o smart art de hierarquia e o smart art de pirâmide, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o de pirâmide e vou clicar em OK. Bom, então aqui eu tenho, por exemplo, o diretor, certo? Aqui eu tenho o coordenador e aqui eu tenho o professor. Então, dentro da cadeia, dentro da pirâmide, por exemplo, eu posso fazer isso. Ou seja, aqui dá para você entender o que é esse tal de Smart Art. Lembrando que ele pode ser adicionado dentro da guia Inserir. Mas e aí, gente? Esse flashcard para você foi fácil, médio ou difícil? Me conta aí nos comentários. Bacana, né, gente? Esse flashcard aqui é top das galáxias, tá? Top demais, top demais. Então vamos para o nosso próximo flashcard. Estão pronto, gente? Estão curtindo aqui esse nosso formato de aula? Eu espero que sim, tá? Vamos para o nosso próximo. Vamos para o nosso próximo flashcard. Flashcard número 18. Tá acabando, tá? Tá acabando, tá acabando. Vamos para o nosso próximo flashcard. O flashcard de número 18. Bora lá. Nesse flashcard de número 18, gente, nós vamos ter a seguinte pergunta: arquivos de dados produzidos por suíte de aplicativo para escritório, por exemplo, o Microsoft Office, costumam ser alvo predileto de contaminação por. Aqui a gente está falando de segurança da informação junto com o pacote Microsoft Office. Existe um nomezinho que costuma ser alvo predileto dentro dos programas da Microsoft, certo? Que nome é esse? Quem é esse cara? Bom, esse cara é chamado de vírus de macro, porque a macro, gente, é algo automatizado dentro do pacote Microsoft Office. Então, existe, dentro da segurança da informação, um vírus chamado vírus de macro, que ele vem embutido nos editores de texto, de apresentação ou planilhas do pacote Microsoft Office, chamado de vírus de macro, certo? Que ele executa automaticamente algo ali dentro do seu computador. Mas me conta aí nos comentários. Esse é fácil, médio ou difícil? Me conta aí nos comentários que eu acho que muita gente vai dizer que é difícil, tá? Bom, bacana demais, gente, bacana demais. Quando a gente fala de vírus, existe vários tipos de vírus, tá, pessoal? Mas eu quero te deixar bem claro que hoje, né, atualmente, nós podemos dizer que o vírus ele não é tão propagador, o vírus ele não é tão mais utilizado. Hoje em dia estão sendo usados outros tipos de malwares, como o ransomware, como o próprio Trojan, cavalo de Troia, o Worms, certo? Até mesmo os spywares, que são os programas de espiões. Vírus meio que ficou de lado. Só que as pessoas acham que só existe vírus e não é bem assim. Existem vários programas maliciosos, vários tipos de malwares, tá bom? Então fique esperto com isso. Porém, quando nós estamos falando de programas da Microsoft Office que possuem vírus, nós falamos que esse é vírus de macro, porque macro é algo automatizado dentro do Word ou do Excel e do PowerPoint, onde você aperta apenas um botão e ele faz algo automático. Portanto, foram criados muitos vírus de macro, que ao invés de criar uma solução ali dentro do Word ou do Excel, ele faz ativar um vírus dentro do seu computador. Beleza? Bacana demais. Vamos lá para o nosso próximo flashcard? O nosso próximo o nosso próximo flashcard é o flashcard de número 19, que fala o seguinte, gente. Ele diz assim, ó: para trabalhar com tabela dinâmica no Excel, deve-se ir na guia. Bom, como vocês já podem ter percebido aí na imagem, a guia que você encontra a tabela dinâmica é a guia Inserir, certo? Então, na guia Inserir, você encontra aqui o recurso de tabela dinâmica, certo? Tabela dinâmica, que é um recurso poderosíssimo dentro do Excel para você resumir tabelas gigantes dentro do nosso programa do Excel. Mas me conta nos comentários aí. Essa você sabia? É fácil, é médio ou difícil essa informação, tá? Conta aí nos comentários, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso penúltimo flashcard. Vamos então para o nosso último flashcard aqui, tá certo? Para a gente finalizar aqui a nossa transmissão, beleza?
Vamos lá então para o nosso flashcard número 20. Vamos lá. No flashcard número 20, gente, nós vamos encontrar a seguinte pergunta: uma função no Excel para calcular o número de dias, meses ou ano entre duas datas. Qual que é a função que nós calculamos número de dias, meses ou ano entre duas datas? Bom, a função que é utilizada para isso dentro do nosso programa do Excel é a função DataDiff, onde ela tem a seguinte sintaxe, gente. Primeiro você coloca a data inicial, depois a data final e, por último, a unidade, se é dia, meses ou anos. Lembrando, gente, que dias é dado por D, meses é dado por M, só que anos aqui no Excel é dado por Y. Por quê? Porque aqui é em inglês, tá bom? Essa parte aqui da unidade vai ser em inglês. Dia é day, M é month e o outro, né, que é o Y, é year, certo? Então, dia, mês e ano. O D representa dia, o M representa mês, fica fácil para nós brasileiros, mas o ano não é por A, e sim pelo Y, beleza? Então, uma função no Excel para calcular números de dias é DataDiff. Mas e aí? Fácil, médio ou difícil? Conta para mim nos comentários aí, tá bom? Gente, bem bacana, né? Bem bacana esse formato de flashcard, bem bacana esses nossos flashcards, tá certo? Se vocês gostarem, eu trago também na próxima semana, eu trago novamente, caso vocês tenham curtido esses tipos de flashcard, tá certo? E aí eu consigo trazer para vocês mais outros flashcards que eu tenho aqui separadinho para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse nosso formato, tá? Só que eu quero ver umas questões com vocês. Pode ser? Vamos ver umas questões? Vamos lá, vem comigo aqui. Antes de a gente encerrar, vamos ver umas questões? Bora? Para a gente sair desse flashcards e ir para questões? Então vem comigo, vamos lá. Olha essa questão aqui que fala sobre o PowerPoint. Eu já estou trazendo até a nossa alternativa correta, porque eu quero que você não fique, vai ser a questão A ou B ou C. Não é esse o detalhe aqui. O detalhe é aprender mais com a questão. Mas vamos lá. No Microsoft PowerPoint 365, perdão, em português, efeitos especiais tais como esmaecer, empurrão, dividir e revelar na passagem de um slide para o outro são obtidos a partir do acesso à guia. Gente, toda vez que você tiver, por exemplo, um slide 2, vamos colocar aqui, 1 e o 2. A mudança do slide 1 para o slide 2, então, a mudança entre esses slides, nós chamamos isso de transição, certo? Transição. E o nome da guia é transições. Por quê? Porque é de um slide para o outro. Agora imagina que eu tenho aqui o nome Lourival, certo? Lourival. Bom, aqui o nome Lourival, ele é animações. Animações, certo? Então, animações é um objeto dentro do slide quando eu faço uma mudança. Se eu colocar aqui, por exemplo, um íconezinho desse smile aqui e eu pedir para ele aparecer, então nós estamos chamando isso de animação. Perceba que animação é o objeto dentro do slide e transição é a mudança de um slide para o outro, beleza? Então, essa questão é muito bacana para a gente aprender um pouco mais sobre o nosso PowerPoint. Vamos para mais uma questão que fala agora sobre o programa de planilhas, tá bom? Essa questão de planilhas faz o seguinte, pessoal, ó, utilizando o Office 2010 superior em português e em condição normal de funcionamento e configuração, um assistente criou uma planilha no Excel com duas colunas. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, coluna A e coluna B, beleza? Então ele criou essas duas colunas. Uma categoria de animal e outra com tipo de animal. Exemplo, categoria mamífero, tipo gato, categoria inseto, tipo grilo e assim por diante. Uma forma de exibir colunas contendo
somente os tipos de animal de uma categoria específica, é utilizar uma função aplicada às colunas. Gente, isso daí, gente, é chamado de filtro, tá? Filtro. Quando você adiciona o filtro, que é justamente este íconezinho aqui, você consegue filtrar as colunas e pedir que ele me determine quais são os tipos, no caso ali, a categoria específica do animal que eu quero que ele me mostre. Portanto, o gabarito aqui da nossa questão é letra C, o filtro dentro da informação nossa aqui. A próxima é, usando o Microsoft Office 2010 ou superior, em português, em condições normais de funcionamento e configuração, um assistente criou um texto em um arquivo Word com letras artísticas, ó, letras artísticas, que pode ser escolhida em um painel, quando no grupo texto do menu inserir for selecionada a opção. Então, toda vez que você selecionar essa ferramenta, ela vai criar letras artísticas. Ou seja, gente, letras artísticas é um dos recursos assim mais antigos do Word, chamado de Word Art, que está na letra B. Duas questões bem boas, bem bacanas, que volta e meia aparecem nas nossas provas de concurso. Bacana demais, gente. Ó, pessoal, próxima semana, já deixando aqui avisado para todos vocês. Próxima semana, nós vamos ter uma revisão, certo? Do concurso de TRT6 da banca FCC, tá bom? Vai acontecer na terça-feira, dia 11, ok? Anota aí no seu calendário. Terça-feira, dia 11, nós vamos ter a revisão final de informática para o concurso do TRT6 Pernambuco, tá bom? Então, você que está se preparando para esse concurso TRT6 Pernambuco, fique esperto. Dia 11, nós vamos ter esse nosso aulão top das galáxias. Estou te aguardando dentro desse nosso aulão, beleza? Bom, vamos então ver se tem mais um aqui? Bom, tem mais uma, vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: em um computador com o sistema operacional Windows 10, em português, para alternar entre janelas que estão abertas na memória e para fechar a janela ativa, utilizam-se respectivamente as combinações. Então vamos lá, gente. Imagina que você tem vários programas abertos. Imagina que você tem aqui o Word aberto, imagina que você tem aqui o PowerPoint aberto, imagina que você tem aqui o Excel aberto, beleza? Eu quero alternar entre esses programas. Tecla de atalho Alt mais Tab, certo? Agora, supondo que você esteja aqui com o programa do Word aberto, tá? O Word aberto. E você quer fechar. Então, para fechar esse programa, fechar a janela, no caso, você vai usar as teclas Alt mais F4, que é justamente o que fala aqui o nosso gabarito da questão letra C. Alt mais Tab é para alternar entre abas e Alt mais F4 é para fechar aquela janela, tá bom? Beleza, gente? Tranquilidade? Bom, é isso, espero que vocês tenham curtido aqui a nossa transmissão, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. Lembrando que todas as segundas nós temos aulas aqui no YouTube, no meu canal do YouTube, Informática com Lorival. E também lembrando, terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025, nós vamos ter a revisão final de informática para o concurso TRT6 Pernambuco, certo? Será na parte da noite, no turno da noite, nós vamos fazer essa transmissão em volta ali entre 19 e 20 horas, eu ainda estou definindo o horário, mas vai ficar nesse horário ali da noite, ou 19 ou 20 horas, nós vamos ver ainda o melhor horário, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, aprendido bastante, e aguardo vocês, claro, dentro aqui das nossas transmissões. Um forte abraço e tamo junto. Até depois da posse. Valeu!
Mais uma missão cumprida, que é foco total, uma vida vencida. Live encerrando, mas o jogo continua. Agora é com você, a vitória é sua. Foi aula pesada, conteúdo afiado, cada ponto explicado, o caminho tá traçado. Você anotou? Então bora revisar. A próxima etapa é gabaritar PDF, flashcards, tudo no esquema, que a metodologia resolve o problema. Consistência é a chave, nunca vai falhar. Comigo na jornada você vai se destacar. Life encerrando, mas não é o final, é só o começo do seu potencial. Estude com garra, mantenha a visão, a aprovação já tá na sua mão. Se a FCC te chama ou é IBFC, com suporte nas pele, tô pronto pra você. Aqui tem método, técnica chão, com a gente no comando, não tem reprovação. Cada live é um passo rumo ao seu lugar, a cadeira te espera, só basta acreditar. Então respira fundo, vai com determinação, o sucesso é consequência da sua dedicação. Life encerrando, mas não é o final, é só o começo do seu potencial. Estude com garra, mantenha a visão, a aprovação já tá na sua mão. Agradeço a presença, tamo junto de verdade. Aqui não é só aula, é a força da amizade. Até depois da posse, você já sabe o lema, com foco e resiliência, a vitória é o tema. Então bora estudar, o futuro te espera. Cada conteúdo te aproxima da esfera, hackeando informática rumo à sua missão. Agora é com você, vai nessa direção. Live encerrada, mas o aprendizado é eterno. Professor Lorival, no ensino sou moderno. Nos vemos na próxima, então pode acreditar. Rumo ao gabarito, tamo junto pra ganhar. Mais uma missão cumprida, que é foco total, uma vida vencida. Live encerrando, mas o jogo continua. Agora é com você, a vitória é sua. Foi aula pesada, conteúdo afiado, cada ponto explicado, o caminho tá traçado. Você anotou? Então bora revisar. A próxima etapa é gabaritar PDF, flashcards, tudo no esquema, que a metodologia resolve o problema. Consistência é a chave, nunca vai falhar. Comigo na jornada você vai se destacar. Life encerrando, mas não é o final, é só o começo do seu potencial.